isso? Como seus filhos você acha Caramba, a que te gente fez enxergam hoje uma. como esse pai Foi na presente? quarta-feira, ontem. Foi ontem, meu Deus? Foi ontem? Foi não, na terça-feira. O nosso pastor, ele veio fazer uma visita, né? E ele é psicólogo. E ele fez uma visita bem interessante, porque, cara, às vezes tem visita que é tão ruim, só que a visita foi muito massa. E ele fez meio que uma roda da vida da família, né? E trouxe as fotos minhas de cada filho. Eu amei essa estratégia dele. E aí cada um começou a falar. E nesse processo a gente foi falando sobre tempo, né? E aí foi interessante que o meu filho mais novo, o Júnior, falou: pô, meu pai não tem. Esses dias voltou a trabalhar muito e tá jogando pouco bola comigo. Aí Gabriel olhou para ele: Gabi, como assim, Júnior? Você jogou bola com o pai ontem recentemente, jogou videogame no final de semana. Meio, mas ele queria mais, né? Ele ainda queria mais. Só que tem um ponto que eu acho que a gente precisa definir prioridades, sabe, Vivian, na vida. E eu acredito que aquilo que é prioridade, as pessoas arrumam tempo, as pessoas arrumam maneiras, tudo aquilo que é prioridade. Só que os valores estão muito invertidos. E eu, por um bom tempo, não tive esse valor de estar perto da minha família como uma prioridade. A minha prioridade era ganhar dinheiro. A minha prioridade era trabalhar para me ficar rico e dar a melhor condição para os meus filhos. Como eu passei alguns desafios, eu entendi que o meu papel como homem era prover, dar a melhor roupa, dar o melhor alimento, dar as melhores experiências de viagens. E isso para mim foi muito frustrante em perceber que os meus filhos não precisavam disso. O que eles precisavam era de tempo de qualidade comigo. Então, às vezes a gente está Olha, dando diversos presentes para comprar os nossos filhos e por um bom tempo eu fui isso. Não, eu chego de viagem, eu dou um presente, eu faço uma viagem, mas eu entendi que a prioridade deveria ser um tempo de qualidade para conversar, para brincar. Então eu sempre fui esse pai brincalhão que buscou passar tempo. Tive um momento do crescimento do meu negócio, como eu falei, que foram aí uns 5, 6 anos, que eu me dediquei muito para o negócio. E a ficha caiu quando o Júnior, que era o mais novo, eu cheguei em casa e ele não me reconheceu de bate pronto. Eu viajava no domingo, voltava na sexta para casa. Era essa minha correria, sempre viajando, expandindo. Os meus negócios têm em todos os lugares do Brasil, então eu viajava no domingo para São Paulo, na terça estava no Rio, na quinta em Belo Horizonte, na outra semana estava no Ceará, em Fortaleza, daqui a pouco estava em Brasília, ia para o Paraná, então um outro tempo estava no Pará e depois em Goiânia. Então minha vida foi muito corrida por muito tempo. E eu cheguei em casa e Júnior ficou olhando para mim meio que sem me reconhecer. E isso foi muito doloroso, sabe? E eu me perguntei assim, cara, o que vale ter dinheiro na não. conta, dos carros dos meus sonhos, a casa do meu sonho, se eu estou perdendo os meus filhos? Então, aquilo para mim foi um choque de realidade e eu entendi que o papel do homem é prover sim o seu lar, mas em especial o que os nossos filhos e pessoas ao nosso redor mais precisam é da nossa presença. Um homem precisa entender que o principal atributo dele não é o de provedor. O principal atributo é de um sacerdote que leva amor, de um pai que leva amor, de um filho que leva amor, independente de qual posição de homem eu tenho. Falando de um homem que é casado, que é pai, pô, eu tenho que entender que eu tenho que prover. Mas e se eu ficar doente? Será que Rogério não pode prover no meu lugar? Às vezes a gente ainda tem uma sociedade muito machista e muitos homens não conseguem compreender isso. Esses dias a gente estava numa discussão bem interessante aqui sobre, cara, e qual problema tem a mulher trabalhar e o homem ficar dentro de casa? A mulher trabalhar, ganhar mais que o homem ser o cozinheiro. A mulher será a estrela do lar. A gente vive em uma sociedade que é possível, só que tem muitos homens que não aceitam isso, que se rebaixam, que acham que isso é humilhante. É, a gente precisa entender que existem diversas mulheres que têm um Isso. papel muito forte de empreendedorismo, seja de professora, seja de qualquer área. Tem mulheres que se destacam mais do que o marido, que tem melhores possibilidades e habilidades que o marido e não tem nenhum problema. E eu diria que esse talvez seja um grande desafio da nossa sociedade moderna, né? Alguns homens compreenderem esse processo.
Ah, Patrícia, mas a Bíblia, alguns sempre quando eu falo isso, eu vou até pegar uma Bíblia aqui que está ao meu lado, peraí. E aí vem mais Patrícia. É, a Bíblia, Ele gosta Deus de fala falar. que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? E essa é uma interpretação equivocada. Mas, Sim. Patrícia, na Bíblia tem, aí a maioria nem sabe. Aí eu falo, amigo, tá lá em Efésios 5:22. Você sabia disso? Não, mas eu sei que... Então, Efésios 5:22 diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Só que olha o que acontece. A gente pega, o machismo da sociedade moderna pega esse texto e leva como algo real. Mas aqui você tira um texto do contexto. No versículo anterior, no 21, Paulo diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo fala de uma sujeição mútua, em que tanto o marido, tanto a esposa é submissa ao marido, como o marido também é submisso à sua esposa. Ele vai complementar, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Que submissão é essa que dá a vida? Isso é muito mais que submissão. Então, só que as pessoas na nossa sociedade machista ouviram falar dos avós, dos pais e acham que essa é uma realidade. Então, esse eu diria que é um papel do homem moderno, ter uma compreensão clara que os tempos mudaram e existem papéis que talvez não são tão definidos, como talvez a mulher ganha mais que o marido, a mulher será provedora, a mulher será aquela que vai ter mais responsabilidades que ele, e está tudo bem. Só que a gente vive uma realidade completamente adversa, né, na nossa sociedade.